Saudações família, eu sou o Rodolfo, sou engenheiro de software com foco em segurança da informação. E se você é um desenvolvedor e tem bastante interesse em aprender sobre segurança da informação, de forma que você possa criar softwares seguros, de forma que você possa prevenir alguns ataques cibernéticos, então, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro. Imagina que você esteja diante de uma API em produção, sem interface gráfica, sem ferramentas como o Postman e apenas com um terminal aberto, provavelmente algum container aberto. E você só vai ter o curl apenas, você não vai ter nada mais do que isso. É exatamente para esse tipo de situação que essa aula existe, para que você seja capaz de diagnosticar, de testar e de identificar o problema na sua API, como acontece no mundo real. Então, família, vamos lá. O tema de hoje é CRU para desenvolvedores. E eu vou começar por falar dos pré-requisitos, eu vou falar da própria ferramenta e falar da sintaxe básica. Sintaxe básica suficiente para que vocês consigam interagir com a API. Em relação aos pré-requisitos, é muito importante que vocês tenham o curl instalado nas vossas máquinas, seja qual for o sistema operacional, seja qual for o método de instalação, é importante que vocês tenham ele instalado. É importante que vocês tenham conhecimentos sobre básicos, né? Sobre o HTTP e REST API, uma vez que é o tema da nossa aula de hoje. O curl é uma ferramenta de transferência de dados de um servidor ou para um servidor e utiliza URLs. Essa mesma ferramenta é uma ferramenta de rede e ela tem suporte a diversos protocolos. Dentre eles, nós temos o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos. Geralmente ele é um protocolo muito mais antigo. E temos o HTTP, que é o protocolo que nós vamos trabalhar. E temos o SCP. Esse SCP é um protocolo que utiliza o SSH como base. Então, ele faz a transferência de um arquivo de um lugar para o outro. E a sintaxe da URL depende do protocolo em questão. Então, cada protocolo possui o seu esquema de URL, ou seja, possui a sua própria formatação de URL. E o curl é uma ferramenta que trabalha com diversos protocolos, de acordo ao esquema. Em relação à sintaxe básica, nós temos curl, as opções e temos a URL. Nós temos aqui um exemplo pequeno que faz uma requisição para o localhost e para essa rota API usuários. E nós temos algumas opções, ou seja, algumas flags que são comumente utilizadas. Temos o traço X ou, por extenso, traço request, que ela especifica o método, no caso, se formos a falar de HTTP, que é o nosso exemplo, ela vai especificar o verbo HTTP a ser utilizado. Nós sabemos que o protocolo HTTP é um protocolo que utiliza diversos verbos e cada verbo possui uma funcionalidade específica e muito bem definida. Temos, por exemplo, o GET, que realiza a requisição de algum recurso, de algum objeto, por exemplo, alguma imagem, uma página HTML,
um vídeo, etc. Nós temos o post, que é o verbo que geralmente é utilizado para enviar alguma informação para o servidor. Então, por exemplo, eu quero realizar o login numa plataforma e eu enviei os dados via formulário. Então, o método é post. Eu quero realizar alguma compra, eu quero adicionar algum objeto no carrinho. O método geralmente é post. Eu quero realizar alguma pesquisa em algum formulário da página. O método geralmente é post. Temos o método put. O put ele faz atualização dos dados de forma integral. Vamos imaginar que eu tenha uma conta em alguma plataforma cadastrada e eu quero fazer a atualização de todos os meus dados. Eu quero atualizar foto, eu quero atualizar o nome, sobrenome, e-mail, senha. Então, eu vou realizar o put. Por quê? Porque ele faz a atualização integral. E temos o patch, que é análogo ao put, que faz a atualização parcial. Então, por exemplo, eu tenho uma conta em alguma plataforma e eu desejo apenas atualizar o nome. Então, eu vou utilizar o patch. Ah, mas eu quero atualizar o nome e o sobrenome, mas não todos os campos. Mesma coisa, o patch. E temos o delete. O delete, ele elimina algum recurso. Então, você quer eliminar uma conta, você quer eliminar com um item do carrinho, por exemplo, então você pode utilizar o delete. Nós temos o head. O head é análogo ao get. Ele faz a requisição mais dos headers. Acontece que o método get faz a requisição de todo o corpo. Ou seja, o get ele pega o cabeçalho e pega o corpo. O head não, o head só se preocupa com o cabeçalho. Então, ele é muito importante para o diagnóstico de APIs, principalmente na questão de autenticação e no comportamento em geral, para saber sobre redirecionamentos. Então, nós vamos utilizar bastante o head nessa nossa aula. E existem outros métodos, outros verbos HTTPs que não vem o caso, mas também são importantes. E nós temos o traço H, por extenso, traço header, que adiciona um cabeçalho na requisição. Isso aqui é muito importante, principalmente por se tratar de APIs. Nós temos aqui outras flags. Temos o traço D, ou por extenso, traço data, que adiciona um campo via post. Então, nós já vemos que esse traço D é utilizado quando nós utilizamos o post. O put também, para atualização. Vamos ver exemplos mais tarde. Nós temos traço O de output, que escreve a saída no arquivo. Então, imagine que você queira fazer o download de algum arquivo, o download de algum recurso. Então, você faz o get, mas você coloca traço O e o nome e o caminho do arquivo em que você pretenda fazer download. Nós temos o traço jogo da velha, eu espero estar certo sobre isso, ou por extenso progress bar, que apresenta a barra de progresso. Isso aqui é bastante importante para você ter a noção do progresso da transferência da informação. Então, você quer baixar algum arquivo e quer ver a barra do progresso. Então, podes utilizar essa flag. Nós temos o traço S, ou por extenso, silent,
que é o modo silencioso. Esse modo silencioso, ele omite o progresso e mensagem de erros. Esse modo silencioso, família, é muito importante para questões em que você só está você só está preocupado com a informação. Você não quer saber de quantos bytes foram enviados. Enfim, você só quer a informação e pronto. Então você pode habilitar o modo silencioso. Mas diante de uma situação de diagnóstico, é muito importante que você não habilite ele. A não ser que o diagnóstico seja a respeito da mensagem ou de algum header. Mas é uma opção muito, muito útil. E nós temos o traço I maiúsculo, ou por extenso, head, que obtém apenas os headers. Então, esse traço I, ele executa somente o verbo head do protocolo HTTP. Então, eu quero saber os headers. Então, é só colocar traço I. Não precisa colocar o traço X, porque o curl já vai perceber automaticamente que a partir do momento em que você coloca o traço I, então a requisição é head. E nós temos o traço L, por extenso location. Essa opção aqui, ela segue o redirecionamento. Então, supondo, por exemplo, que você realizou o login e você acertou o usuário e a senha, e você vai ser redirecionado para uma página. Então, o protocolo HTTP, a partir do momento em que você escreve o código para redirecionar, ele devolve o código 302 no header. Então, com o curl, você pode automaticamente seguir esse redirecionamento, que é essa flag. E por último, nós temos o traço V, que é o modo verboso. Esse modo verboso é muito importante para situações em que você deseja ter mais informações sobre o processo, sobre o que realmente está acontecendo. E em relação à sintaxe básica, é isso. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de forma que nós estejamos mais elucidados. Então, pessoal, nós temos aqui uma API que eu estou desenvolvendo. Localmente está na porta 333. E vamos começar com a nossa interação. A princípio, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um get para termos mais informações sobre a nossa API. Eu posso fazer desse jeito. Ou então eu posso simplesmente omitir o traço X get. Por quê? Porque quando se trata do protocolo HTTP, então o padrão é o método get. Então eu só preciso fazer curl e a URL. Só que nós vemos aqui que temos um JSON de resposta e ele está num formato que dificulta muito a nossa leitura. Então, nós vamos utilizar um utilitário que é o JQ. O JQ, ele é processador JSON de linha de comando. Então, ele faz a transformação do JSON num formato em que nos permite ler melhor. Nesse caso, eu vou fazer o curl e vou fazer um pipe JQ. E nós temos aqui a nossa resposta. Temos aqui algumas informações em relação ao total recebido, etc. Mas se nós quisermos omitir essas informações e ficar somente focado na informação, no JSON, no caso, então é só adicionar a opção S, traço S ou traço silent. Ele vai ignorar o resto e focar somente na resposta. Então, o que é que nós vamos fazer?
eu vou guardar essa informação aqui dentro de um arquivo, porque para mim é muito importante, para não esquecer também. Então eu vou fazer assim, traço O, e vou guardar no diretório tmp rotas.json. E se eu quiser saber o progresso do download desse arquivo, é só colocar o traço jogo da velha, ou traço progress bar. Então, eu vou tirar o modo silent, que eu acho que fica melhor. E pronto, temos aqui a nossa barra de progresso, que atingiu 100%, e está tudo ok. Se eu der um cat tmp rotas.json, eu vou ver todo o arquivo JSON. E se eu quiser ver de um jeito mais visivelmente mais bonito, é só pipejq. E aí tenho aqui todas as rotas. Então, nessa API nós temos get para users, para user /id, nós temos um post para user, nesse caso é para criar algum usuário, nós temos o delete, que é para remover algum usuário, nós temos o patch para atualizar parcialmente os campos de um usuário, nós temos o post para fazer o login, temos o patch para atualizar parcialmente os dados do usuário. Enfim, nós temos muitas rotas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por listar os usuários. Então, vou fazer um get, né, crew, -s, porque eu só quero focar na mensagem localhost na porta 333 /users e vou fazer o pipe jq. Aqui nós temos a lista de todos os usuários cadastrados. Então, essa rota é pública, né? Eu coloquei ela propositalmente. Mas se nós quisermos saber alguma rota privada, por exemplo, eu vou colocar user 3. E aqui nós temos o estado 401 e a nossa mensagem não autorizado. Então vamos realizar o login. Só que antes de realizar o login, eu primeiro vou fazer a criação da conta. Para criar uma conta, nós temos que utilizar o método post. Então, para utilizar o post é crew-x post localhost na porta 3333 /users. Deixa-me só conferir se é isso mesmo. Post user, ok? User, né? E vou colocar o -d, que são os dados. Mas antes de colocar os dados, eu preciso entender que eu estou trabalhando com uma aplicação em que o envio de dados é via JSON. Então, eu preciso antes colocar algum header, que é o content type. O content type vai ser application /JSON. Isso aqui é muito importante porque se nós não colocarmos esse header, se nós não definirmos esse header, a nossa API vai entender que os dados vêm via formulário e ela não vai receber dados que não sejam no formato JSON. Então, é muito importante que que esse header do content type esteja definido. E agora vamos para o -d, que é data, que é o payload, e vamos colocar nossos dados no formato JSON. Temos o name, eu vou criar Rodolfo, temos o last name,
tudo entre aspas. Vai ser Neves. Temos o e-mail. Vai ser meu e-mail, @domínio.com. E nós temos a senha. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um gerenciador de senhas. Gerenciador não, desculpa. Eu vou utilizar uma ferramenta que gera uma senha, que é o MakePassWD. Então, ela gera pseudo-aleatórias. Ela gera senhas pseudo-aleatórias e hash. Bom, pseudo-aleatórias porque no mundo da ciência da computação não existem dados aleatórios. Existem dados pseudo-aleatórios. Por quê? Porque geralmente esses dados eles vêm de dispositivos, né? Temos o dev random. Vamos fazer assim. Head-C 1550. Então, aqui nós lemos os primeiros 50 caracteres desse dispositivo. Esse dispositivo, ele é como se fosse o lixo. Por quê? Porque várias aplicações, vários processos do sistema operacional depositam informações aleatórias. Por isso é que é chamado pseudo-aleatório. E nós temos o dev random, que é unsigned. Então, enfim, eu vou gerar aqui uma senha e nós temos aqui essa senha. Aqui na senha eu vou colocar deixa eu ver, nome, último nome, e-mail, senha. Eu vou fechar e pipe JQ. Então, nós temos aqui a mensagem usuário criado com sucesso. Eu vou registrar o e-mail aqui como variável do ambiente. Vai ser essa aqui. Eu vou registrar a minha senha também como variável do ambiente. Aqui. E vamos verificar as informações. Temos o e-mail, temos a senha. Ok. Então, agora o que é que vamos fazer? Vamos realizar o login. E para realizar o login, nós vamos precisar do nosso e-mail e da nossa senha. Só que eu vou fazer de uma forma que possa facilitar, de forma que nós não tenhamos um comando muito extenso. Então, eu vou criar variáveis para facilitar. Eu vou criar uma variável que é para o header, que é header content type. Vai ser content type application/json. E aí eu vou fazer o crew-x post localhost na porta 3333 /login. Vou colocar o header aqui, header content type, que é o application JSON, e vou colocar o campo, né, que vai ser, vamos lá, e-mail, desculpa, e-mail. Eu vou colocar o e-mail aqui e password. Eu vou colocar a senha aqui, fecho assim.
e pipe JQ. Usuário e senha desconhecidos. Bom, eu já sei qual é o problema que temos aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos fazer assim. É porque o que acontece, pessoal? O nosso problema aqui foi de concatenação de strings. Se eu fizer isso, eu vou ter o conteúdo da variável. Mas se eu fizer assim, eu não vou ter o conteúdo da variável. Isso é coisa do terminal, do bash, no caso. Então, como nós colocamos aspas simples no início, então com certeza não funcionou. Nesse caso, o que é que vamos fazer? Vamos colocar o usuário e a senha. Vamos lá de novo. Crew, host, localhost na porta 3333, né? Login, header, traço H, vai ser header content type, traço D, e-mail, vamos colocar nosso e-mail aqui, password, vamos colocar a nossa senha aqui. Vamos fechar, pronto. Pipe JQ. Aqui nós temos o estado 200, que deu tudo certo. E nós temos as nossas informações do usuário. Temos o ID, que é 12, nome, último nome, e-mail e a senha está no hash. Bom, essa API, família, é só para título de demonstração. Isso é só para vocês terem uma noção de como utilizarem a ferramenta Crew. Mas, dentro da regra de negócio da aplicação, é muito importante que vocês escondam determinadas informações, como senha, por exemplo. Isso aqui não é algo útil. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar do nosso token, e aí eu vou guardar esse token também. Prontos. E a partir daqui nós vamos interagir com a API nas rotas que precisa de autenticação. Eu vou só dar uma confirmada aqui. Users, user ID. Então, vamos pegar as informações de algum usuário. Localhost, 1, 2, 3, 4. User, vamos pegar, por exemplo, o usuário 11. Não, sei lá, usuário 8. Vamos ver se ele existe. E header vai ser header content type, traço header de novo. Aqui nós precisamos, sempre que tiver algum header a mais, é só adicionar o traço H quantas vezes forem necessárias. Então aqui vai ser authorization beer e o token. Pronto. Pipe JQ. Usuário não encontrado. Bom, esse usuário 8 não existe. Pronto, vamos ver o 12, que é o nosso usuário. Né? Tá, eu vou dar o traço S. Silent. Pronto. Então, aqui tem o e-mail, nome,
ó, o último nome e o primeiro. Pronto, está tudo ok. Então, o que é que nós vamos fazer? No nosso header, vamos criar um outro. Vamos criar um header de autorização. Então, vai ser header authorization. Pronto. Se eu fizer assim, temos o header completo. Isso é para não deixar o comando muito extenso. E o próximo exemplo, pessoal, vai ser o comando put. O comando put, como nós sabemos, é o comando que faz, o verbo put, desculpa, é o verbo que faz a atualização completa dos dados do usuário. Então, vai ser assim. curl-x put localhost na porta 3333 user, o nosso ID é o 12. Vamos adicionar os headers, header content type. Vamos adicionar o outro header, header authorization, que tem o nosso token de sessão. E vamos adicionar o nosso payload, que são os campos. Então, vai ser name, eu vou trocar, vai ser Neves, last name vai ser Rodolfo, e-mail, vamos lá, outro e-mail, @domínio.com e password vai ser, eu vou gerar aqui uma outra senha, que vai ser essa daqui. Password. Fechou. Pipe JQ. Pronto. Então, 200, ok. Mensagem. Temos o nome, temos o e-mail, enfim, está tudo mudado. Agora, nós vamos ver se de fato mudou. E realmente mudou. O último nome é Rodolfo, o primeiro nome Neves e o e-mail, outro e-mail. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos para o comando patch. Desculpa, para o verbo patch. Lembrando que o verbo patch é o verbo que atualiza parcialmente os dados. Então vamos lá. Eu quero atualizar só o nome. Eu vou reaproveitar aqui. Isso que eu já fiz. -x patch. O nome vai ser Pedro. E pronto. Mudou o nome Pedro. Aí eu vou confirmar com o get. E nós temos o primeiro nome Pedro. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o comando, o verbo delete. O delete é a mesma coisa que o get. Quase a mesma coisa que o get, na verdade. Então, curl-x delete. E pronto. O usuário foi apagado do sistema. E se eu tentar alguma coisa, eu não estou autorizado. Por quê? Porque o meu token já não existe mais.
Então, pessoal, é isso em relação aos alguns métodos. E agora eu vou falar do método RED. Em relação ao RED, então, cru-x RED. Na verdade, isso não vai funcionar. É assim que funciona. Localhost na porta 3333. Pronto. Opa, eu acho que eu cometi algum erro. Pronto. Então, como eu expliquei anteriormente, o método RED ele apresenta apenas o cabeçalho. Ele não se preocupa com o corpo. Se você requisitou alguma imagem, por exemplo, ele vai ignorar a imagem, ele vai pegar só o header da resposta. Então, não importa qual foi o tipo de requisição, ele vai se preocupar apenas com o header. É isso que o método RED faz. E ele é muito importante para questões de diagnósticos, principalmente, para você saber como é que está o estado do servidor e para você entender algumas questões em relação à própria segurança. Nós temos aqui o nosso header, né? Ele utiliza a versão 1.1 do HTTP. Esse aqui é o código de estado, ok? Tá tudo certo. Esse campo X powered by é um header que indica qual tecnologia, qual servidor ou qual framework essa aplicação foi desenvolvida. Então, nós temos aqui o Express, porque eu utilizei o Node.js com Express. Temos aqui o Content Type, que é application/JSON. Isso fala sobre a forma em que os dados são transferidos, tanto na requisição quanto na resposta. Nós temos a nossa codificação, que é o TF8. Nós temos o tamanho do header em bytes, no total. Esse e-tag, o que acontece? O protocolo HTTP trabalha com cache. Então, quando você faz uma requisição, ele cria uma cache e te devolve a resposta. Mas a partir do momento em que você repetir alguma requisição, ele não vai gerar uma resposta nova. Não. Ele vai olhar no banco deles, banco entre aspas, né? Ele vai olhar no banco, vai dizer, olha, você já pediu isso. Como você já pediu isso, eu vou te devolver aquilo que eu já havia te dito. Ou seja, eu vou repetir a mesma coisa. E vamos ficar assim na repetição. Essa repetição é cache. E acontece que esse e-tag, ele é um identificador do estado da requisição. Então, sempre que você faz uma requisição, ele cria um identificador e guarda na cache. Se você fizer uma requisição, ele gera o hash e vê que o hash já existe, então ele te devolve. Em resumo, esse e-tag é um identificador que ajuda o servidor no sistema de cache dele. O date é a data em que a mensagem foi gerada. O connection, o que acontece? O HTTP é um protocolo que trabalha, é um protocolo orientado à conexão. Então, o cliente requisita alguma informação. Antes da informação ser atendida, ele cria uma sessão. Essa sessão não é sessão de usuário e senha, não. Isso é a nível de rede, é a nível de rede. Então, o cliente estabelece uma conexão com o servidor e o servidor atende. Acontece que esse keep alive significa dizer que
após a transação, a sessão ainda estará aberta. Então, basicamente é isso. E esse keep alive, por último, tem um timeout de 5 segundos. Ou seja, após essa requisição ser feita, o servidor cria um identificador para cache e mantém a conexão aberta durante 5 segundos. Então, basicamente é isso. Então, pessoal, eu gostaria de dar só um exemplo muito rápido em relação ao comando curl. Então, com o curl, nós podemos ter informações do certificado. Então, supondo que você tem algum problema com o certificado na tua API ou em alguma plataforma web hospedada, então você pode saber um pouco também sobre certificado. Como eu não estou utilizando o HTTPS, então eu decidi utilizar uma API pública, que é a API do GitHub. Mas antes de falar isso, eu gostaria só de tocar em alguns pontos rápidos. Quando se trata de comunicação encriptada, quando falamos do HTTPS, existem outros protocolos que entram em questão, que são os protocolos de encriptação de dados dentro de uma rede. Nós falamos do SSL e do TLS. Então, é muito importante ter noção disso. E no nosso exemplo aqui, nós temos a opção I, que faz o head, porque geralmente as informações do certificado ficam no header. E nós temos o L, caso a aplicação faça algum redirecionamento. E aqui nós temos um conjunto de informações. Temos aqui o HTTP na versão 2. Enfim, temos aqui um tanto de informações. Mas a informação que eu gostaria, na verdade, é com o comando V de verboso. Pronto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Eu vou tirar aqui um pouco do zoom para melhorar. Então, nós temos aqui o host, né? Como eu falei, o traço V, ele é o modo verboso. Ele apresenta passo a passo do que está acontecendo. Então, nós temos o host na porta 443, que é utilizada para o protocolo HTTPS. Nós temos o IP na versão 4 do servidor. Não tem IP na versão 6. E nós temos aqui o TLS na versão 1.3, que ele faz o handshake enviando uma mensagem hello. Aqui é o handshake. E nós temos aqui a conexão SSL, que utiliza o TLS. Esses são os algoritmos de encriptação que são utilizados. E aqui nós temos informações sobre o certificado do servidor. Nós temos o subject, que nos fala para qual domínio é que o certificado vai ser utilizado, que é os domínios do GitHub e qualquer subdomínio. O start date e o expire date são referentes às datas de início e fim, ou seja, são referentes à validade do certificado. Nós temos esse subject ou name, que são os servidores em que estão autorizados a utilizar este certificado. Então, nós temos api.github, que ele dá um match, ou seja, que ele está incluído nesse wildcard aqui, ou seja, qualquer domínio.github. E nós temos o issuer. Esse issuer é referente à entidade certificadora, ou seja, aquela entidade que assina ou que oferece o certificado para o domínio. Então, nós vemos que está tudo ok em relação aos certificados. Se porventura o certificado tiver expirado, aqui vai aparecer, enfim,
Isso é só uma forma de vocês terem informações sobre o certificado. Existem outras ferramentas, tem, por exemplo, o SSL Scan. O SSL Scan também faz essa varredura, né? E aqui tem as informações referentes ao certificado. SSL na versão 2, 3, TLS, enfim. Então, nós vemos que temos o TLS na versão 1.2 e 1.3 e outras informações. E temos a entidade certificadora. Nós temos os domínios nos quais estão autorizados e os subdomínios. Então, se você não quiser instalar o SSL Scan, você pode utilizar o curl com a opção verbosa. E é isso em relação ao curl. Família, chegamos ao final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido algo útil para o vosso dia a dia, para o vosso trabalho, enfim, para as vossas atividades em geral. Se vocês tiverem alguma dificuldade, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Alguma sugestão, também comentem. E se vocês gostaram da aula, comentem a palavra crew. E é isso. Até a próxima aula. Chaleno Kiambote.